Você já parou para pensar por que tantos judeus hoje querem reconstruir o terceiro templo em Jerusalém? E por que para muitos cristãos esse templo não representa redenção, mas sim o prenúncio do maior engano da história da humanidade? Para entender essa profecia é preciso voltar milhares de anos até os tempos do rei Salomão. Na fé judaica, o templo não era apenas uma construção sagrada. Era o ponto onde o céu tocava a terra, o lugar em que a presença de Deus habitava fisicamente no Santo dos Santos. O templo era o coração espiritual de Israel, mas ele foi destruído, 2 vezes. O primeiro, construído por Salomão, caiu nas mãos dos babilônios. O segundo, ampliado por Herodes, foi derrubado pelos romanos no ano 70 d.C. Desde então, o templo sumiu da terra, mas jamais da memória dos judeus. Eles esperam por um terceiro, definitivo. Um templo que marcaria a chegada do Messias e o fim da dor de milênios. Só que na visão cristã, esse templo não será um sinal de reconciliação. Será palco de uma abominação. Em textos como Daniel, 2 Tessalonicenses e Apocalipse, aparece a figura de um líder mundial, carismático, que trará paz temporária ao mundo e fará um acordo com Israel. Durante um tempo, ele permitirá que os judeus reconstruam o templo, que os sacrifícios voltem, que os rituais antigos sejam retomados. Mas depois ele entrará nesse templo e se colocará no lugar de Deus. Ele exigirá adoração, se apresentará como o Salvador, e então a ilusão se revelará. Esse homem é o anticristo. Jesus alertou que quando a abominação da desolação estivesse no lugar santo, seria o sinal do caos. Um engano tão profundo, tão convincente que enganaria até os escolhidos, se possível fosse. Aí você pensa, impossível esse templo voltar a existir. Afinal, no local onde ele deveria ser reconstruído, hoje estão duas das construções mais sagradas do Islã, o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Se alguém tentar mexer ali, o mundo pega fogo, mas tem algo acontecendo nos bastidores. Em Jerusalém existe hoje o Instituto do Templo, uma organização real com sede, financiamento e missão clara, preparar o retorno do templo, e eles estão avançando. O altar já está pronto. Os utensílios do culto já foram feitos. As vestes sacerdotais, os instrumentos musicais, o candelabro de ouro, tudo foi recriado com base nas medidas bíblicas. Sacerdotes levitas estão sendo treinados. E uma condição essencial que por séculos parecia impossível, agora está prestes a ser cumprida, o nascimento da novilha vermelha. Segundo o livro de Números, sem uma novilha vermelha perfeita, os sacerdotes não podem ser purificados. E sem purificação o templo não pode funcionar. Só que depois de 2000 anos essas novilhas voltaram a nascer. Foram criadas em solo americano e levadas para Israel. Estão lá, em quarentena. Quando atingirem a idade certa e forem inspecionadas, o sacrifício poderá ser feito. E nesse momento nada mais impedirá a reconstrução. A pergunta é, por que tudo isso está acontecendo agora? O mundo vive em crise. Guerras se espalham, a fé desmorona, as nações clamam por um salvador, o cenário está montado. E enquanto os olhos do mundo estão voltados para a política e economia, um templo silencioso se ergue. Não com pedras, mas com intenção. A preparação está quase completa. E quando o templo estiver de pé, o anticristo terá onde se sentar. Mas aí surge outra dúvida, e o arrebatamento. Muitos acreditam que, antes de tudo isso acontecer, a igreja será retirada da terra. Então por que ainda estamos aqui? Será que o arrebatamento não era como imaginávamos? Será que já aconteceu e ninguém percebeu? Talvez o fim não venha com explosões nem clarões no céu, mas com rituais antigos, trajes sagrados e um templo que parece de Deus, mas abriga outra coisa. Talvez o engano comece parecendo a solução. E quando o povo disser, agora temos paz, será aí que a destruição virá. O terceiro templo pode estar mais perto do que você imagina. E se for reconstruído, não será só pedra sobre pedra. Será profecia cumprida. Será o início do fim. Mas agora a pergunta que fica é, e se tudo isso não for teoria? E se o templo realmente for reconstruído diante dos nossos olhos? E se o que muitos consideram apenas tradição for, na verdade, o último capítulo antes do fechamento da história da humanidade? Muita gente vai continuar ignorando, dizendo que é exagero, fanatismo, conspiração, mas o relógio profético não para por causa da incredulidade. A profecia não precisa da nossa aprovação para se cumprir, ela só precisa do tempo, e ele está correndo. O terceiro templo, o anticristo, o arrebatamento, a tribulação. Não são apenas temas de filmes ou pregações antigas. São elementos vivos, pulsando nas entrelinhas do noticiário, nas decisões políticas, nas tensões do Oriente Médio, nos acordos que se formam em nome da paz. O palco está sendo montado e o mundo está distraído. Se esse vídeo te despertou, então compartilha. Se te fez pensar, então comenta aqui embaixo. Você acredita que o terceiro templo será reconstruído em nossos dias? Ou acha que tudo isso é apenas coincidência? Deixa o like se esse conteúdo te acrescentou algo.
Mas mais do que isso, salva esse vídeo. Porque quando os jornais começarem a falar do templo, do sacrifício, da paz em Jerusalém, da reconstrução, você vai lembrar que já tinha ouvido falar disso aqui e vai saber que o tempo acabou.